Bom dia, amados do Senhor, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, que você possa se alegrar nesse dia, que você possa viver esse dia da melhor forma possível. E sabemos que a melhor forma de vivermos esse dia, que ganhamos de presente do nosso Deus, é aos pés de Jesus, é fazendo a vontade dele em todos os momentos. Que bom que você está aí, meu querido. Mais um dia nós buscarmos a Deus através da sua palavra, ouvirmos as verdades que vêm dele aos nossos corações essa manhã de escola dominical. Que bom que você está aí com a sua família, que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família, você que está assistindo sozinho, que Deus possa tomar conta do seu coração. E o meu desejo, minha oração, que nesse momento de escola dominical, Deus possa ministrar verdades que transformem a sua vida, verdades que te direcionem, verdades que te desafiem a mudar, em nome de Jesus. Mas vamos começar esse momento de escola dominical com uma oração, queridos. Eu queria que você refletisse sobre a semana que se passou, e eu queria que você agradecesse a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você, pela presença dEle na sua vida, junto a você, junto à sua família, te protegendo, te abençoando, suprindo suas necessidades. Eu queria que você agradecesse a Ele, louvasse a Ele, adorasse a Ele, com o seu ser, com o seu coração nesse momento, através dessa oração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor é, pela tua presença na nossa vida, pela tua ação na nossa vida, Pai. Obrigado pela tua proteção, pelos livramentos, pelas bênçãos infinitas que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Te agradecemos por esse dia, que é um presente que o Senhor nos deu para vivermos. Obrigado pela tua misericórdia que nos alcançou, Pai. Obrigado por esse tempo de escola dominical, que eu sei que é um tempo reservado e preparado pelo Senhor para ministrar aos corações do teu povo. Obrigado, Pai. Obrigado porque em tudo nós vemos a tua boa mão cuidando de nós e nos direcionando nesse momento difícil que nós vivemos. Obrigado porque em meio a tudo isso nós temos um Deus atuante, um Deus presente, um Deus poderoso que tem caminhado conosco, Pai. Nós te louvamos e entregamos esse tempo nas tuas mãos. Que o Espírito Santo do Senhor nos direcione e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos agora para a palavra dele. Eu queria te convidar a abrir no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança,
estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, a tua palavra foi lida, Pai. E nesse momento eu peço que o Senhor use a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Quem sou eu para ministrar a tua palavra? Mas eu peço que nesse momento as palavras que saírem da minha boca sejam as tuas palavras e que elas achem morada no coração dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo esse momento de vídeo, Pai. Que o Senhor possa transformá-los através da tua palavra, Pai, porque ela sim tem poder, Pai. Porque a tua palavra tem poder de transformar vidas e trazer vida àqueles que estão mortos, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o nome e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde existem vários mortos-vivos. Talvez você já viu aqueles filmes de ficção, né? Onde existem pessoas caminhando pela terra, porém estão mortas. Ou seja, somente o físico está vivo, mas elas não têm espírito. Nós vivemos em uma época, em um tempo onde isso é real. Pessoas estão vivendo mortos vivos, estão caminhando pessoas pela face da terra que estão mortas. Mas como assim? Mortas espiritualmente. Pessoas que estão vivas somente fisicamente. Nós vemos isso na nossa sociedade, ao nosso redor. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que estão vivendo nessa terra fisicamente, porém não estão vivendo, não têm uma vida espiritual, meus irmãos. Nós vemos que as pessoas, elas preferem investir mais ou somente no físico do que no espiritual. Daí nós vemos várias academias cheias e várias igrejas vazias. Não que o exercício físico não seja bom, ao contrário, ele é muito bom para nós, para a nossa saúde. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele. Mas não é somente isso, nós precisamos também e principalmente cuidar da nossa vida espiritual, meus irmãos. Porque não adianta nós estarmos fisicamente bem e espiritualmente abalados ou destruídos ou até mesmo mortos. Nós vemos que as pessoas elas preferem alimentar o seu ego, os seus desejos, ao invés de alimentar e nutrir uma vida espiritual. Esse é o mundo que nós vivemos e talvez não esteja distante da própria igreja, meus irmãos. Talvez existam irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, porém que estão mortas espiritualmente. Pessoas que estão caminhando pela terra, até mesmo na caminhada cristã, porém estão vivendo uma morte espiritual. E o texto que nós lemos, meus irmãos, ele diz exatamente sobre isso. Foi uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. E essa visão foi muito interessante. Deus o levou a um vale onde existia vários ossos secos, pessoas mortas, ou seja, somente o osso. E aqui ainda diz ossos sequíssimos. E era um vale onde tinha numerosos ossos, ou seja, várias pessoas mortas. E Deus o leva ali e o fala, profetiza, você acha que eu sou capaz de fazer esses ossos reviverem, ter vida de novo? E ele, o profeta, diz, tu o sabes. Ou seja, o Senhor escolhe se eles podem viver ou não. E Deus fala para Ezequiel, profetiza para que volte neles a carne, para que os ossos se juntem de novo, para que tenha pele. Profetiza isso. E ele, obedecendo a ordem de Deus, profetizou. E quando ele profetizava, os ossos foram se ajuntando. A carne foi recobrindo os ossos e a pele foi por cima de tudo isso. E estava ali um corpo totalmente formado novamente. Porém, faltava o principal, faltava o espírito. Por quê? A carne sem o espírito ela não vive. A carne sem o espírito ela não vive. Sabendo disso, Deus disse, profetiza de novo, Ezequiel. E ele profetizou, pedindo agora que viesse sobre esta carne, esse corpo, esses corpos, o Espírito de Deus. E veio o Espírito.
e esses corpos reviveram, e era um exército muito numeroso, diz o texto. Olha o poder de Deus, meus irmãos. E o que Deus queria dizer para Ezequiel através dessa visão? E ele diz: Ezequiel, esses ossos representam a casa, o povo de Deus, a casa de Israel. Eles estão vivendo uma morte espiritual. Eles estão distantes de mim por causa da desobediência, da rebeldia. E isso não somente os afastou de mim, mas os matou espiritualmente. Nós vemos aqui Deus, porém, diante de tudo isso, há uma morte espiritual do seu povo. Deus indo ao encontro desse povo e trazendo vida de novo para esse povo, meus irmãos. E diante disso, diante dessa visão, creio que Ezequiel, ele ficou animado demais, porque ele olhou para Deus e viu que Deus é um Deus presente, um Deus que vai ao encontro do seu povo, mesmo quando o seu povo está longe de ti. Quando o povo estava longe de Deus, mesmo assim Deus foi ao encontro desse povo e trouxe vida novamente para esse povo. Meus irmãos, e olhando para a nossa vida, olhando para a nossa sociedade, para os dias que nós vivemos hoje, Deus continua vindo, meus irmãos, ao encontro do seu povo para trazer vida novamente. Como eu disse, existem várias pessoas que estão vivendo uma morte espiritual, mas Deus vem ao encontro dessas pessoas. Sabe por quê? Porque o morto, ele não consegue ter ação nenhuma. O morto, ele não consegue ter uma iniciativa. E nós, meus irmãos, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus não se importou com nada disso e veio ao nosso encontro para trazer vida, para nos dar vida novamente. E eu vejo, meus irmãos, que os maiores avivamentos que já aconteceram na história aconteceram em meio a uma sequidão espiritual. No momento quando as pessoas estão naquela morte espiritual, quando as pessoas estão como esses ossos secos, Deus vem trazendo reavivamento. O que quer dizer esse reavivamento que tanto as pessoas falam, que tanto a igreja almeja? É uma reanimação, ou seja, é uma sobrevida. A pessoa estava morta e ela reviveu, um reavivamento. É isso que é um reavivamento, meus irmãos. E o único que pode fazer isso é o próprio Deus. O único que pode reavivar pessoas ou reviver pessoas que estão mortas espiritualmente é o próprio Deus. E Ele fez isso conosco, meus irmãos. Um dia nós estávamos mortos, nós estávamos totalmente longe do nosso Deus, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa dos infinitos pecados. Porém, Deus veio a nós. E como que Ele veio a nós? Através de Jesus Cristo, meus irmãos. Deus veio trazer vida para o seu povo novamente, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio aqui na terra, meus irmãos. Ele se fez homem como nós. Porém, Ele fez maravilhas e prodígios aqui no nosso meio, meus irmãos. E não somente isso, no final de tudo isso, Ele deu a sua própria vida. Na troca da nossa, Ele se entregou na cruz, um lugar que era para ser nosso, pois nós somos pecadores, Ele é santo. Mas Ele pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter de novo vida, meus irmãos. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância para nós. Não existe, meus irmãos, aquela pessoa que continuará morta depois de conhecer realmente e de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Porque eu vejo, diante da palavra que foi lida, o povo de Israel estava morto porque ele estava longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é a fonte de vida. Enquanto mais longe dessa fonte nós estivermos, menos vida nós teremos. Ao contrário também, quanto mais perto estivermos de Deus, mais vida nós teremos, porque Ele é a fonte de vida, meus irmãos. E Jesus veio para nos aproximar de novo dessa fonte, para que nós pudéssemos ter vida. Foi isso que Ele fez através da sua vida aqui na terra, através da sua morte na cruz, e principalmente através da sua ressurreição ao terceiro dia, meus irmãos. Quando Jesus cumpriu a sua missão, nós tivemos vida novamente. Nós pudemos nos aproximar da fonte que jorra água viva, a fonte que é o nosso próprio Deus. Jesus veio para nos conectar de novo ao nosso Pai, para que nós pudéssemos beber dessa fonte e termos a vida. E não somente mais a vida terrena, onde nós somos limitados, sofremos, mas agora a vida, a possibilidade da vida eterna, meus irmãos.
a vida eterna com Deus, aquela vida gloriosa, da qual a gente falou até na última pregação. É isso que Jesus veio fazer, meus irmãos. Ele veio enviado por Deus ao nosso encontro, pessoas que estavam mortas espiritualmente, pessoas que estavam caminhando para a morte eterna. Ele veio ao nosso encontro para demonstrar todo o amor e todo o cuidado do nosso Deus para com cada um de nós, meus irmãos. E nos deu vida através da sua vida. Nos levou de novo para perto de Deus, que é a fonte de vida, para que nós, como ossos secos, pudéssemos nos reconstituir e ter vida novamente. Mas uma vida agora de qualidade, uma vida prostrada aos pés de Jesus, uma vida direcionada por Ele, uma vida pastoreada por Ele, porque Ele é o nosso Deus que não nos abandona, nosso Deus que está presente e que caminha conosco. Nós não estamos sós nessa terra, nosso Deus está conosco a todo momento. E Ele caminha conosco e nos direciona pelo caminho que devemos prosseguir na nossa caminhada cristã, meus irmãos. E eu vejo lá em João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Meus irmãos, quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, porém Ele prometeu um Consolador. Ele prometeu alguém que estaria conosco durante todos os nossos dias para nos ajudar a ter essa vida eterna, para nos ajudar a caminhar na direção dEle. Esse alguém é o Espírito Santo, meus irmãos. Através da vida de Jesus, nós temos o Espírito Santo. Através da promessa que Ele nos deu, nós temos hoje o Espírito Santo, meus irmãos. E é Ele que nos vivifica. Sem o Espírito Santo, nós vemos o que nós temos, é o que eu tinha falado no começo, pessoas que estão vivendo por esse mundo, mas estão mortos vivos. Porém, o Espírito Santo é aquele que vivifica a nossa vida, meus irmãos. É aquele que nos reanima, é aquele que nos tira da sepultura do pecado e nos traz para viver a vida nova, a nova vida com Deus, uma vida de luz, uma vida longe das trevas, meus irmãos, uma vida plena, uma vida abundante. É o Espírito Santo. E eu vejo que Ele é quem nutre a nossa vida, e não somente Ele, a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus diante de nós. Se nós queremos realmente nutrir essa vida que nós temos, dada por Deus, nós precisamos nos nutrir com a palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar a nos fortificar cada dia mais, a vencer as batalhas, os desafios e continuar nessa caminhada em direção ao nosso Deus. Eu vejo que a palavra de Deus é o maior alimento para a nossa alma, meus irmãos. Não existe um alimento que faça tão bem e que nos nutre tão bem como a própria palavra de Deus. Ele nos deixou isso. E não somente nos deixou a palavra, como o Espírito que habita em nós, que ilumina a nossa mente e nos faz entender essa palavra. Por isso que ela faz sentido e por isso que ela nos nutre, porque nós conseguimos entendê-la, porque o Espírito Santo, Ele fala através da palavra de Deus aos nossos corações. Ele nos faz enxergar com os olhos de Jesus. Ele nos faz enxergar coisas que nós não enxergávamos antes de conhecermos a Jesus, de termos essa vida com Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele se importou conosco ao ponto de mandar o seu Filho para nos trazer vida. Nós podemos ter vida. E essas pessoas que estão ao nosso redor, essa talvez seja a nossa missão. Essas pessoas que estão ao nosso redor, talvez até um parente seu, talvez um irmão da igreja, talvez um vizinho, algum conhecido, algum amigo, está vivendo uma morte espiritual. É um morto-vivo. Está vivendo fisicamente, porém morto espiritualmente nessa terra. E nós, como estamos vivos por causa do Espírito Santo que habita em nós e nutridos pela palavra de Deus, a qual Ele nos deixou para nos guiar, nos alimentar, nós temos que dar vida, levar vida a essas pessoas. Nós precisamos levar Jesus a essas pessoas, que é a fonte de vida. Essa mesma fonte que nos alimenta, que nos sustenta, deve ser compartilhada para com aqueles que precisam ouvir essa palavra, meus irmãos. Não é somente do alimento que o homem viverá, não é somente de bens, não é somente de relacionamentos, e principalmente, meus irmãos, é com a vida de Jesus na vida deles. E eles só vão ter essa vida se nós compartilharmos com eles. Pense em pessoas agora que talvez estejam passando por essa morte espiritual e se comprometa nesse momento. É um desafio, se comprometa como cristão, como alguém reavivado por Deus, a levar vida, a levar Jesus
para essas pessoas, para que eles possam viver essa nova vida, essa vida maravilhosa, abundante com o nosso Deus, a mesma que nós temos. Vamos fazer isso, meus irmãos, e talvez não seja outra pessoa que esteja precisando desse reavivamento espiritual, talvez seja você mesmo. Talvez você está caminhando para essa morte espiritual. Talvez você fale, pastor, eu ainda não morri espiritualmente, mas eu estou quase, eu estou agonizando. Existem pessoas, meus irmãos, principalmente nesse período que nós temos passado de distanciamento, pessoas não podem estar juntas mais, algumas não podem estar presentes, acompanhando, ou os cultos presentes. Pessoas estão talvez esfriando sua fé, estão talvez caminhando para essa morte espiritual. Elas ainda não morreram, mas talvez estejam caminhando. Eu queria que você se colocasse, orasse, pedisse para Deus nesse momento te abençoar, te dando vida, que o Espírito Santo que habita em você te reaviva nesse momento, te dê esperança, te encha de alegria para que você possa continuar fervoroso, seguindo com fé os caminhos de Deus, em nome de Jesus. Ele possa fazer isso para a sua vida. E talvez você fale, não, pastor, eu já morri espiritualmente, estou vendo esse vídeo agora, mas eu estou morto espiritualmente. Que Deus possa, em nome de Jesus, trazer vida para você, meu irmão. Que Ele possa, assim como Ele fez nessa visão de Ezequiel, esses ossos secos terem vidas novamente. Que você possa ter vida novamente, através do Espírito Santo, através da palavra. Que essa palavra mesmo está sendo pregada agora te traga vida, te traga esperança, que você possa se levantar da sepultura e continuar na caminhada em direção a Cristo, em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos orar nesse momento? Eu queria então que nós orássemos primeiro por pessoas que precisam desse reavivamento espiritual, pessoas que estão mortas espiritualmente, que precisam de reavivamento. Em seguida nós vamos orar por pessoas, talvez você mesmo, que esteja precisando desse reavivamento espiritual. Você talvez esteja fraquejando, está caminhando para essa morte espiritual. Olha, vamos orar nesse momento também para que Deus te fortaleça, para que Deus te reanime, que te dê força, que te nutra através da palavra dele, para que você continue caminhando. E para você também, a oração vai ser para você que se sente um morto espiritual, um morto vivo. Você que está vivo fisicamente, mas espiritualmente está distante de Deus. Queria te convidar a orar também nesse momento, pedindo para que Deus te reanime, te reaviva. Assim como Ele fez, Jesus fez com Lázaro, tirando ele do túmulo, dando vida novamente para aquele homem. Que Ele faça isso na sua vida espiritual nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos? Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que nos enche, que nos nutre, que nos alimenta, Pai. É o maior alimento que nós temos na nossa vida, é a Tua palavra. Obrigado, porque ela nos dá força para continuar, Pai, na caminhada. Sabemos que a caminhada é difícil, existem momentos de sofrimento, de angústias, mas sabemos que através daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, através da Tua palavra, aquilo que ela diz para nós temos força e ânimo e esperança para continuar vivendo e prosseguindo, Pai. Nós te louvamos pela vida de todos aqueles, Pai, que o Senhor tem trazido aqui nesse momento para ouvir essa palavra e nos coloca, Pai, como mensageiros do Senhor, para que nós levemos vida, Pai, a todos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam dessa vida espiritual. Talvez sejam parentes nossos, Pai, que estão mortos espiritualmente, pessoas que estão totalmente distantes da fonte de vida que é o Senhor, talvez amigos nossos, talvez nossos vizinhos, talvez algum conhecido. Que o Senhor nos use, Pai, como instrumento nas Tuas mãos para levar as boas novas de salvação, para que nós, através da nossa vida, nós levemos Jesus, a fonte de vida para essas pessoas, Pai. Nos ajude, nos use como um instrumento poderoso nas Tuas mãos. E também eu peço, Pai, para os irmãos, aqueles que estão assistindo nesse momento, que ainda não estão mortos espiritualmente, mas estão caminhando para isso. Eu peço, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. O Senhor dê um sopro de vida no coração desses irmãos, Pai, para que eles possam se fortificar novamente. Segure eles pelas mãos, Senhor, e os conduza de novo. Traga de novo para o meio da caminhada, a caminhada que leva a Ti, Pai. Que através da Tua palavra eles possam ter o alimento que eles precisam para ter força novamente e para continuar nessa caminhada. E eu peço também por aqueles que já se sentem mortos espiritualmente, Pai. Senhor, traga vida novamente a eles, Senhor. Senhor, use, Pai, pessoas, que o Senhor use a Tua palavra, que o Senhor use o Teu Espírito Santo para trazer vida novamente para essas pessoas, que eles possam continuar caminhando na Tua direção, Pai, porque sabemos que o Senhor não deixa o Teu povo perecer, como nós vimos na Tua palavra hoje, Pai. O Senhor que vai ao encontro dos mortos, porque os mortos por si só não podem fazer nada, Pai. Então o Senhor, rico em misericórdia, em bondade, em amor, o Senhor vai ao encontro desses mortos
E o Senhor traz vida novamente para eles, Pai. E é isso que eu peço para os meus irmãos que se sentem mortos espiritualmente. Traga vida novamente, Pai. Que eles possam viver novamente a vida alegre, a vida abençoada, a vida maravilhosa que é caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Eu agradeço poderosamente, Pai. Agradeço muito, Senhor, por essa manhã abençoada que o Senhor nos concede, Pai. E continue nos guiando durante esse domingo. Seja um domingo abençoado, que os meus irmãos possam ter um bom almoço em família, uma tarde abençoada. E que logo mais à noite nós possamos de novo, Pai, te adorar, meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus possa guiar o seu dia, abençoar o seu dia, abençoar a sua família, os momentos que vocês vão ter juntos, que seja uma bênção. Logo mais à noite nós teremos mais uma mensagem voltada para a família. Então vai se preparando, já vai chamando os filhos, já prepare o horário, o momento que vocês vão cultuar a Deus e ouvir a palavra dele falando ao coração da família. Que Ele te proteja cada um de vocês, que Ele guie o dia de vocês e abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a noite, se Deus quiser. Um grande abraço.